Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. A alegria receber a todos. Mais um dia que vamos falar do Evangelho, que vamos juntos aqui, dentro desse mergulho tão maravilhoso de entendimento desse grande manancial de luz, esse grande tesouro que é o entendimento do Evangelho, né? Sejam todos muito bem-vindos. Tem gente vindo a primeira vez na nossa casa. Olha que coisa boa. Isso. Qual é o seu nome? Tiago, seja muito bem-vindo à nossa casa, Tiago. Senhor? Seu Eduardo, seja muito bem-vindo, viu? Que alegria tê-lo aqui conosco. Adriana, que bom, Adriana. E tem um pequenininho aí no colo também, né? Olha, o Mateus aí, um apóstolo aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Nós temos estudos do Livro dos Espíritos e do Livro Céu e Inferno nas terças-feiras. Na quarta-feira a gente tem o estudo do EJA e do EAD, que é o estudo mais aprofundado da doutrina. Quinta-feira a gente estuda o Evangelho. E aos domingos a gente tem evangelização infanto-juvenil para as crianças, tá? E a gente tem o hábito de ofertar o Evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez, tá certo? Então, no final da reunião, venham cá pegar o Evangelho de vocês e que alegria, viu? Tê-los aqui no nosso cantinho. A gente está recebendo o nosso querido amigo Wilson Gomes, que é lá da Federação Espírita Pernambucana, sempre uma palestra cheia de informação, cheia de muito conteúdo, não é? E que nós vamos aproveitar muito. O Wilson está trazendo o tema do Evangelho, a caridade segundo São Paulo. Então, vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, para que nesse momento possamos todos nos permitir sentir a ambiência deste lugar. Foi preparado de uma forma tão carinhosa pela espiritualidade maior, porque sabia que cada um de nós, dentro de uma conexão de amor, de luz, veio aqui até hoje. Escolheu essa melhor parte. Senhor Jesus, Mestre Divino, com grande alegria no coração, Senhor, estamos mais uma reunião que tanto nos transforma, que tanto enche os nossos corações de um entendimento maior, fortalecendo a nossa vida, fortalecendo os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e escolhas, para enfrentarmos todas as necessárias provas que temos, mas contigo, com teu evangelho de luz, de amor e de entendimento, nos fortalecemos a cada dia, sabendo das nossas batalhas, mas a coragem e a esperança que renove nossos corações em cada amanhecer contigo, Senhor, é algo que o nosso espírito busca. Abençoa o nosso querido amigo, que ele possa trazer dentro de todo o seu conhecimento aquilo que tocará os nossos corações, não só deste plano, mas também da grande plateia de amigos espirituais que aqui vem aprender junto conosco. Ilumina a todos nós e nos protege, hoje, agora e todo sempre. A gente pede, por favor, para desligar os celulares, caso é pequenininha, e aí reverbera aqui toda o barulho. Queridos amigos do Ideal Espírita, caríssimos irmãos outros que aqui se encontram e que optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras, sejam elas científicas, filosóficas, religiosas, caríssimos trabalhadores, voluntários, frequentadores do Grupo Espírita Maria Dolores, que a serena e permanente paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações,
a fim de que nós possamos aprimorar os nossos atos. E que esta mesma paz a que João teve a sensibilidade de registrar no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 27, quando escreveu palavras do mestre: a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Que esta paz, a do mestre, ilumine também o nosso discernimento. Que nós poderíamos dizer tratasse de um departamento muito delicado das nossas mentes, responsável pelas nossas tomadas de decisões, pelas nossas escolhas. Porque nós estamos muito certos de que, uma vez iluminados pela paz do Cristo, torna-se máxima a probabilidade de escolhermos pelo bem, pelo bom, pelo belo, pelo nobre, pelo justo. Segundo nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, a comunidade cristã de Corinto era uma comunidade muito jovem, portanto, ainda guardava muitas dificuldades em abraçar a fé que acabara de aceitar. Diz as notas que a comunidade de Corinto ainda estava impregnada de paganismo. O que quer dizer, ainda carregava todas as necessidades de demonstrações de talentos, de dons, de carismas, de modo público, de modo que impressionasse os sentidos físicos. Por isso, o capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dedicar-se não somente a mostrar àquela comunidade cristã que mais importante do que os carismas das praças públicas, o conteúdo da mensagem, e vai mais, vai indicar, segundo ele diz, um caminho que é superior a todo e qualquer carisma, a toda e qualquer faculdade de intercâmbio com o mundo invisível, que era prática muito comum das primeiras comunidades cristãs. Este caminho, que diz o apóstolo, superar a todo e qualquer outro, é a caridade. Mas o tema que a gente vai refletir em torno da caridade é muito singular, porque ele nos diz, segundo Paulo, isso já nos indica que as palavras não têm sentido absoluto, porque elas são a materialização dos nossos pensamentos. Por isso é muito natural nós utilizarmos para várias ideias as mesmas palavras. O próprio apóstolo da gentilidade tinha esta preocupação quando aconselhava que os irmãos, que nós nos atêssemos, prestássemos atenção no espírito da letra, porque ele era mais importante do que a própria letra. O que Paulo queria chamar a atenção para que concentrássemos na intenção, no sentido que quis se dar às palavras, mais do que a própria palavra, porque sabia ele que aquelas orientações perpassariam pelo tempo e seria muito natural que diversas interpretações pudessem ser dadas a cada um daqueles termos utilizados. Com a caridade não é diferente. Então, o nosso labor, o nosso esforço será interpretar
qual o sentido que dava Paulo à palavra caridade. O que não é tarefa simples. O que não é tarefa simples. Paulo considerava a caridade não como um ato, mas como um sentimento. Vamos tentar entender isso com a ajuda de Joana de Ângeles primeiro. No capítulo 22 da obra que a mentora intitula de Atitudes Renovadas, ela começa a explicar o processo de sentimento, emoções e atitudes. Diz a mentora, portanto, que sentimento é algo que faz ou que provoca movimentos mentais. Movimentos mentais. Então, por exemplo, quando nós sentimos medo, alegria, dúvida, euforia, são sentimentos. Estes sentimentos promovem o que a mentora chama de movimentos mentais. Movimentos mentais do espírito imortal que somos nós. Movimento gera pensamentos. E os pensamentos, portanto, oriundos das emoções, que são os movimentos, geram as atitudes. Então é simples a ideia da mentora. Os sentimentos geram as emoções, porque as emoções são os movimentos mentais. Emoção é uma palavra de origem latina que quer dizer emovere, movimento. Quando a gente tem medo, mentalmente há um movimento. Movimento, já sabemos, gera ondas, perturbação. As ondas pensamento. Então, sempre que eu tenho qualquer sentimento, isso geram emoções, estas emoções geram ondas pensamento, e são através das ondas pensamentos, originalmente produzidas na sala de gerência do espírito, que é a mente, que nascem as atitudes. Por isso é muito comum nós ouvirmos que toda atitude, toda ação nasce de um pensamento. Mas a mentora Joana de Ângeles está indo um pouco além. Ela está dizendo que antes do pensamento, porque quem o gerou foram as emoções e que foram estas geradas pelos sentimentos. É por isso que Paulo considera a caridade como sentimento. Vamos lembrar como é que ele abre o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz que não adiantaria ele falar língua dos homens nem dos anjos, que não adiantaria ele doar todos os bens materiais que possuísse, que não adiantaria nem mesmo ele permitir se submeter ao sacrifício que a própria Joana de Ângeles se ofereceu quando queimada em praça pública, na persona de Joana de Cusa. Ou seja, diz Paulo, nem mesmo que eu oferecesse meu próprio corpo para ser queimado. O que é que Paulo está falando? Atitudes, ações. Falar línguas dos homens ou dos anjos, pegar os bens que nos pertencem temporariamente e doá-los, e são atitudes, são ações. Permitir ou se deixar queimar, se sacrificar em prol da causa cristã. Então ele está dizendo assim, olha, mesmo que eu tenha qualquer uma dessas atitudes, se eu não tiver caridade, elas não têm valor. Observe como Paulo está colocando a caridade como um sentimento subjacente às atitudes, às ações.
Sem o sentimento, as atitudes não têm valor, porque elas não têm valor em si, se não foram produzidas a partir do sentimento da caridade, que gerou as emoções, o movimento, emovere, pensamentos, e daí ações, atitudes. Então, para o apóstolo Paulo, caridade tem sinônimo de sentimento. As minhas ações precisam estar, portanto, carregadas de um sentimento chamado caridade. E muitas criaturas, portanto, neste momento poderiam perguntar: mas se eu não tiver este sentimento da caridade, eu devo ainda assim fazer o bem, mesmo sem caridade? Claro. Porque é melhor fazer o bem mesmo sem caridade. Fazer o bem é sempre melhor. Porque nem sempre que eu faço o bem, eu faço com caridade. Porque às vezes a gente faz o bem, ou com várias e várias motivações. Por vezes, para mostrar a alguém que fez o bem. Se é isto que te move somente por enquanto, não deixe de fazer o bem. Por vezes a gente faz o bem para mostrar-se melhor que o outro que convive conosco. Como que a querer se classificar como superior, seja o colega de trabalho, seja o companheiro do lar, seja o irmão do templo religioso. Se somente este movimento te leva a fazer o bem, ainda que na ausência do sentimento de caridade, não deixe de fazer o bem, mesmo que ele ainda não esteja ancorado, sustentado pelo sentimento que Paulo chamou de caridade. Porque é exercício. Deus utiliza tudo que eu tenho em prol de mim mesmo, até os sentimentos inamistosos que ainda possuo. Tudo está sendo utilizado para o meu progresso, para o meu bem, para o meu aprimoramento. Então, na ausência da caridade, continue fazendo o bem, mesmo sem o sentimento que aprimora o bem que se faz. Então, por definição, podemos dizer que a caridade, para Paulo, é um sentimento que deve ancorar todas as atitudes, porque só chegou na atitude porque o sentimento forjou inicialmente emoções e pensamentos, porque toda atitude nasce de uma construção mental. Ainda que este processo seja para cada um de nós quase que espontâneo, porque tornou-se hábito. Nós ainda temos, por exemplo, o hábito de revidar. Isso é hábito. E é para os hábitos, sobretudo os maus hábitos, que serve a educação. A educação moral. Aquela que forja, que renova, que refaz, que aprimora, que retifica os caracteres, que torna o homem velho o homem novo. Portanto, se quisermos nos habituarmos ao bem, nós também faremos por hábito perdão, renúncia, silêncio. Já pensou a gente se habituar a silenciar? Nem a gente vai se reconhecer. Nem a gente vai se reconhecer. Mas é uma questão, na conceituação de Paulo, de hábito, de trabalhar sentimento para transformá-los
via emoção e pensamento em atitude. Se ainda não conseguimos dosar as atitudes às ações, fiquemos, por exemplo, no controle dos pensamentos. Porque há quem diga que já não consegue controlar os pensamentos. Mas que ótimo, porque se nós já estamos na fronteira do pensamento, já estamos sustentando as atitudes. Não faço, embora ainda penso. Que maravilha! Que maravilha! Porque eu não agrido, embora não me falte vontade. Eu não mais machuco, porque o decoro social talvez me impeça. A depender do nicho que a gente está colocado socialmente, seria impossível ferir fisicamente. E então a gente se controla nas ações, nas atitudes, contudo ainda mantém a violência do pensamento. Ótimo, 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 porque a gente já controla as atitudes. Processo de evolução leva tempo. A gente precisa ter paciência conosco mesmo. Em breve, nós estaremos nas fronteiras da emoção, onde os pensamentos gerados não serão mais pensamentos de ódio, de rancor, de inveja. É um processo, até que cheguemos no sentimento, de onde partem as atitudes. Isto significa exercício no bem. Isto significa exercício no bem. A partir do versículo 4 do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai mostrar para a gente, vai indicar algumas ações, algumas atitudes que aqueles que guardam o sentimento da caridade já conseguem fazer, dando claramente a ideia do que ele está entendendo por caridade como sentimento promotora de ações. São 15 atitudes. Capítulo 13, primeira carta, do versículo 4 ao versículo 7. Olha o que é que Paulo diz. A caridade é paciente, ou seja, com o sentimento de caridade, a minha atitude e a minha ação é de paciência. As 15 atitudes que Paulo indica na carta aos Coríntios é ótima porque a gente pode brincar de teste de caridade. A gente pode fazer uma autoescala de caridade. Quem marcar 7 pontos está no nível 1 de caridade. Quem marcar de 8 a 12 está no nível médio. Quem fizer mais de 12 pontos vai ser voluntário do Maria Dolores. A caridade é paciente. Então a gente olha para as nossas atitudes e visualiza se as nossas ações são ações pacientes. Se são pacientes, quem as está originando são os sentimentos da caridade. Porque não é assim que a mentora Joana ensina sobre atitudes que nascem dos sentimentos? Veja como é fácil perceber que a caridade não está na base dos meus sentimentos, porque ainda me falta paciência nas atitudes. Porque não tenho agido com paciência, o que significa eu não tenho no sentimento ainda caridade. Do que é que eu tenho de cuidar? De quem se atrasa para curar a minha paciência? Não, do meu sentimento de ser caridoso com quem se atrasa. O problema, portanto, não está na relação
do outro, com o outro, mas na raiz do meu sentimento, que precisa ser aprimorado. Mas isso é só o primeiro. Quem já marcou um ponto pode levantar a mão. Aí Paulo diz assim: a caridade é prestativa. Prestativa. De novo, se as nossas ações não são prestativas, o que nos está faltando? O sentimento. Que vai, na sequência que a mentora ensinou, determinar as minhas atitudes. A caridade não é invejosa. Essa a gente marca ponto tranquilo. Não é? Essa sai todo mundo pontuado. Porque a gente não tem inveja, não é? Porque se a gente tivesse inveja de qualquer coisa, de algo ou de alguém, isso indicaria que na raiz dos nossos sentimentos está faltando caridade. Porque da caridade não nascem movimentos, emoções cujos pensamentos nos levarão a atitudes invejosas, que denota a nossa incompreensão da distribuição administrativa do universo. Porque ninguém está fazendo nada que não tenha sido organizado para que seja feito por ele. Você está onde devia. Não almeje estar onde não se encontra. Porque se você devesse estar lá, estaria. Deus é o dispensador de ordens do universo. E há um mecanismo infalível de distribuição de funções. É natural que a gente almeje, natural e compreensível, que a criança olhe a gaveta de joias da mãe e almeje usá-las. Faz parte do processo de crescimento. É natural que a criança, com seus carrinhos, simule os movimentos que gostaria já de estar fazendo num carro de verdade. Mas vai chegar a hora, vai chegar o dia, vai chegar o momento. Sentimento de caridade, do sentimento de caridade, não nascem atitudes invejosas. Se elas ainda estão presentes em nós, o remédio que precisamos está na caridade, no sentimento que precisa ser desenvolvido. E como é possível desenvolver? Fazendo o bem mesmo sem o sentimento. É método estranho, né? Fazendo o bem mesmo sem sentir em essência a caridade. Por isso, a gente é costumeiramente convidado pelo templo religioso a fazer o bem, para que a gente vá desenvolvendo o sentimento. Sentimento é passível de desenvolvimento. Nós não nascemos orgulhosos, egoístas. Nós fomos criados e, no processo evolutivo, nós adquirimos hábitos. Ser orgulhoso, vaidoso, invejoso foi adquirido no processo evolutivo. Logo, pode ser perdido. Logo, pode ser reeducado, aprimorado, esquecido. Mas tem mais. O teste de Paulo é gigantesco. Não se ostenta. Movimentos, então, de ostentação indicam falta de caridade. A gente vai acabar zerando esse questionário. Não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse. Não se irrita. Não guarda rancor. Essa é dura, hein? Paulo, apesar de ter dito há 2000 anos, parece que convive hoje. Porque quem de nós não tem um rancorzinho de estimação? Não é? Aquele rancorzinho gostoso, né?
que a gente fica assim até com medo de deixar de sentir. Porque a gente imagina que se a gente deixar de sentir esse rancor por aquela coisa ou por alguém, a gente até vai se descaracterizar. Não serei mais eu. Não é? Se eu deixar de ter esse rancor por isto ou por aquela pessoa, quem será? Eu perderei a identidade, dizemos. Então eu digo assim, é o rancorzinho de estimação que a gente faz questão, de vez que outra dá aquela alimentada, né? Vai lá dar aquela regada, e por vezes a gente foi ofendido, e foi realmente ofendido, e foi, é justo, e foi ofendido, e é justo também que você esteja chateado, magoado, é justíssimo, a natureza reconhece esse teu sentimento, só que está te convidando a remodelar, a aprimorar, a modificá-lo. Ele não está invalidando a nossa possibilidade de ter adoecido o sentimento com rancor. Então, alguém te ofendeu, tem 15 anos. 15 anos. E você acha que a pessoa está do mesmo jeito há 15 anos. Você não está do mesmo jeito há 15 anos. E a gente faz questão de regar, adubar uma árvore que não dará frutos. Porque rancor não tem frutos. É por isso que há 10, 15, 20 anos, eu não sei quantos anos cada um de nós está regando o rancor que carregamos. Mas eu tenho certeza de uma coisa: dessa árvore não nascerá nenhum fruto, nem mesmo sombra ela será capaz de proporcionar. Porque sombra é muito agradável. Numa cidade, por exemplo, como Recife, falta muita sombra. Por isso a gente tem dificuldade de caminhar durante o dia. Porque não tem sombra. Quem aguenta caminhar no Recife sem sombra? Mas da árvore rancor não sai nem sombra. Porque é só galho seco. E a gente insistentemente, porque não observa que é preciso tratar a origem, que é o sentimento da caridade, que Paulo está sintetizando como a caridade. Tem mais atitudes. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Aqui a gente só tem que ter o cuidado para não ficar feliz com a nossa verdade. Porque, aliás, a gente sempre fica feliz com a nossa verdade, não é? Claro. Tudo desculpa, tudo crê, são ações, observe, são ações. Tudo espera, tudo suporta. Então, são as 15 ações, são as 15 ações, as 15 atitudes indicadas por Paulo que nasceram do sentimento da caridade. Porque, repito, me perdoem, para Paulo, caridade é um sentimento que precisa ser desenvolvido com o exercício de atitudes. As primeiras, talvez ainda não regadas suficientemente pelo sentimento da caridade. Porque quem se ostenta do bem que faz, não tem na raiz caridade. Mas se para fazer o bem você precisa se ostentar, faça o bem ostentando. É melhor do que não fazer. Porque muitos vão dizer assim, olha, eu sou muito vaidoso, logo não posso trabalhar no centro espírita. Aí fica em casa. Olha, eu sou muito invejoso ainda, então eu não tenho condições de ajudar ninguém. Nossa, mas não é melhor um invejoso ajudando do que parado? Olha, eu só faço palestra se a minha imagem aparecer num post de Instagram. Então faça. Mesmo que seja mais importante para você a imagem do Instagram do que a própria palestra. Porque assim você faz algo, assim eu faço algo. Se ainda não somos sustentados pela caridade, façamos o bem até que ela se desenvolva para sustentar as nossas atitudes verdadeiramente. Façamos, portanto, o bem, amemos,
com as ferramentas que temos, com os instrumentos que possuímos, do degrau que nós estagiamos. Porque todo degrau que a gente se encontra é passageiro. Todo degrau é temporário. Não há posições absolutas no universo. A única é a de Deus, que é criador e sempre será. Todos os outros estão em processo de evolução contínuo e constante, cujo objetivo é um círculo de volta a Deus. Porque o processo evolutivo não pode ser representado como uma escada infinita nos levando para um local que a gente não conhece, mas como um círculo que vai nos trazer de volta para o seio de onde a gente saiu. Porque evoluir é voltar para o colo de onde a gente saiu. Que nós todos, acreditemos ou não, gostemos ou não, queiramos ou não, nós fomos criados por Deus. Isso não é uma opção. Isso não é uma questão de crença. Assim sendo, voltaremos todos ao colo, ao seio de onde a gente saiu. Nós já estivemos lá. Por isso, se a gente começar a se arriscar, a fazer o bem com caridade, a gente vai começar a sentir um inesgotável benefício. O benefício do bem-estar pessoal, que alimenta o espírito que somos. Faça um teste. Faça um teste. Resolva, por exemplo, nos momentos de dores, silenciar. Perdoar. Olha cada palavra que parece até demodê hoje. Silenciar, perdoar, entender, compreender. Se você mora, por exemplo, num condomínio, já imaginou usar esses verbos todos na reunião de condôminos? Que perigo. Compreender, silenciar, perdoar, entender. É exercício. Os benefícios serão colhidos pelo espírito imortal que somos, na satisfação de se tornar melhor. Isso é caridade, sentimento, que vai nos levando a movimentos mentais, a pensamentos e atitudes cada vez mais aprimorados. Porque aqui na mágica do bem, na matemática do bem, ocorre algo que a probabilidade não dá conta de entender. Porque em matemática, se a gente joga um dado e sai o numeral 2, a chance da gente jogar o dado novamente e sair o 2 de novo é menor. E se você jogar o dado uma vez, sai o 2. Jogar a segunda vez, sai o 2 de novo. A terceira de sair o 2 é ainda menor do que a segunda. Mas no bem é o contrário. Quanto mais atitudes no bem a gente faz, maior a probabilidade da próxima atitude ser no bem nos espera. Então, se você é paciente em casa, tem muita chance de você ser paciente no ambiente profissional. E se você for paciente em casa, paciente no ambiente profissional, tudo indica que você seja paciente no centro espírita. Percebeu porque às vezes a gente não é paciente no centro espírita? Foi um jeito carinhoso que eu ajudei para a gente lembrar disso. O problema não é com a terceira vez que a gente jogou o dado, é com a primeira. O problema está na segunda e na primeira. Então, quanto mais o bem eu faço, mais o bem eu consigo fazer. É por isso que Jesus só fazia o bem e não conseguia não fazer, porque habituou-se. Então, todas as suas atitudes iam sendo construídas sempre com o bem estruturado em si mesmo. E então ele silenciava
Ele perdoava, ele compreendia. Ele aceitava as demandas. Ele aceitava as demandas, porque tudo crê. A caridade, segundo Paulo, tudo crê. E como Jesus acreditava, sabia, quando lhe fora perguntado se era rei, ele disse: eu sou, mas não deste mundo. Quando lhe foi posto a ordem de prisão e crucificação, ele aceitou pacientemente, porque acreditava, tinha certeza que aquela demanda não estaria lhe visitando sem uma função para. Então a conceituação de Paulo é simples. É um sentimento que, portanto, gera atitudes. Se eu quero identificar se as minhas atitudes já estão regadas por caridade, eu olho para as atitudes. E aí ele deu uma lista de 15. Paulo era muito didático, né? Paulo era muito didático. É muito didático, perdão. Paulo é muito didático. Haja vista seu discípulo primeiro, que é Emmanuel, a didática. Então aí ele dá 15 atitudes para a gente ir verificando o grau de caridade que temos. E por fim, Paulo vai dizer assim, ainda no capítulo 13, só que agora no versículo 8, ele vai dizer assim: a caridade não passará. Aqui ele faz uma previsão. Aqui Paulo faz profecia. A caridade não passará. O passará aqui para Paulo é: não tem fim e não será ultrapassada. Por que não tem fim? Porque todo o conhecimento que temos tem fim. Todo o conhecimento e tudo que temos tem um dia um fim. Veja que todas as fortunas do mundo um dia terá fim. Porque elas são temporárias. Todos os impérios temporários da Terra terão fim. E a gente pode dizer isso com tranquilidade. Vocês lembram do Império Romano? Nós um dia também lembraremos dos impérios dos dias atuais. Toda a fortuna que nós respeitosamente guardamos, um dia também deixará de existir. Porque o próprio planeta Terra tem sua constituição em matéria transformável. Se é matéria transformável, um dia vai desagregar. O nosso corpo físico, por mais esforços que nós façamos, e são justos os esforços, educação física, medicação adequada, por que não intervenção cirúrgica? Mas eu preciso lembrar nós próprios, o nosso instrumento biológico também irá em algum momento desagregar. Porque as técnicas de criogenia que tentam dar vida infinita a ele, descobrirá em breve que de fato nós somos imortais, mas não o instrumento, nós. Do que não é o instrumento que vai perdurar, mas o espírito que utiliza o instrumento. Então, as técnicas que tentam prolongar a vida na Terra descobrirá em breve que, de fato, a vida não tem fim, porque a morte não a vence, só a transforma. Então, todas as fortunas que possuímos terá fim. Saúde, tesouros financeiros, os impérios, todos eles deixarão de funcionar, deixarão de existir. Mas Paulo diz assim: a caridade não.
A caridade não passará, ela não deixará de existir. Porque ela é um sentimento. Então, Paulo está prevendo que este é um dos sentimentos que vai nos acompanhar no processo evolutivo. Porque tem sentimento que está nos acompanhando, mas vai deixar de existir. Eu vou dar um exemplo muito simples, o sentimento do egoísmo. Imagine que você é um bicho caçador, uma leoa, e que pegou um pedaço de zebra fresquinho. Olha, uma delícia, hein? Pedaço de zebra fresquinho e está levando aquela carne para a toca para os filhotes. E no caminho você encontra um tigre cansado, coitado, já velho, já não consegue mais caçar, mas tem fome, não é? E então você faz o seguinte, pega o pedaço da carne de zebra e doa para o tigre, não é justo? E dá lá o pedaço para o tigre. Aí mais na frente encontra outro bicho faminto, já sem condições de caçar. E aí o que é que você faz? Pega o outro pedaço da carne e doa para o bicho faminto. E quando chega em casa, os filhotes perguntam, cadê a carne? Ficou pelo caminho. Vide como era muito útil o sentimento do egoísmo até ali, porque o egoísmo nos trouxe até aqui. O orgulho, a vaidade, a arrogância nos trouxe até aqui. Mas estes sentimentos não nos levarão adiante no processo evolutivo de espírito imortal que somos. Paulo, antevendo este processo, nos informa: a caridade não passará. Ou seja, este sentimento vai perdurar conosco. Porque em breve, embora as nossas visões limitadas nos dificultem a compreensão, o mal baterá em retirada da terra. Eu sei que agora vocês talvez estejam pensando que eu comecei a delirar. Uns mais exaltados dirão, deve ter alguma coisa nesta água. Não, é só a gente olhar para as promessas do Cristo. Vocês vão lembrar que para operosos colaboradores, o Senhor disse-lhe, não corte o joio agora. Porque na parábola, Jesus narra que um senhor plantou trigo e que à noite seus inimigos vieram e semearam na mesma terra onde estava o trigo, o joio. E passados alguns dias, quando o joio cresceu, os colaboradores vieram e perguntaram ao Senhor se deviam cortar o joio. O que qualquer um de nós gostaria de arrancar da terra o mal. Porque nós não nos posicionamos por este ou por aquele comportamento se o nosso sentimento não fosse o mesmo. Qual? O de cortar o joio, o mais rápido possível. A gente gostaria de cortá-lo agora. Não é amanhã, é ainda hoje. E quando os colaboradores perguntaram ao Senhor se eles deviam cortar o joio, o Senhor da terra disse, não tem pressa não, fica calmo. Primeiro que isso não é tarefa tua. Os ceifadores vão vir. Então não é tarefa nossa. E depois deixa crescer. Deixa crescer porque quando quem deve cortar vier cortar, não confunde o que é o bem com o que é o mal. Então no tempo adequado, pelas pessoas que estão habilitadas a fazerem, o mal baterá em retirada da terra. Mas um sentimento vai perdurar, diz Paulo. A caridade não passará. Porque todas as outras riquezas que temos, justas e respeitáveis, deixarão de existir. Inclusive o nosso instrumento biológico, que em breve as células que o compõem se desagregarão, inevitavelmente. O que é uma bênção, porque a gente vai continuar tão vivo como agora. Pois a morte do instrumento biológico
não determina o fim da vida, somente a transformação do modo de viver. A caridade, diz Paulo, não passará, porque tudo acabará e tudo vai se transformando. Vide todo o nosso conhecimento científico acadêmico, se não é um processo ao longo dos anos de transformação, de aprimoramento. O que sabemos hoje parece ser a última palavra. Mas também era assim no início do século XX. Mas também era assim em meados do século XIX. Porque, de fato, até ali, todo aquele conhecimento era o máximo que a gente conseguia avistar. Mas o conhecimento também vai passar, a caridade não. Vejam as técnicas que a medicina tem recorrido a cada dia no tratamento das enfermidades. Elas só têm se aprimorado. Porque é impossível hoje, por exemplo, para um esculápio, tratar alguém olhando apenas para a sua indumentária carnal. Então, veja que nós já estamos sendo empurrados a olhar para o outro, considerando que ele é mais do que os hemogramas, as tomografias são capazes de identificar. Ou seja, o processo de compreensão da medicina vem se aprimorando, mas estamos longe de dizer a última palavra em forma de tratar. Porque também todo o conhecimento que detemos está em processo de aprimoramento. Porque eles são todos finitos. Porque nós somos, ainda em termos de conhecimentos, limitados. Mas, segundo Paulo, a caridade não passará. Esta perdurará. Por quê? Porque acompanhará o nosso processo de evolução. Se tem uma coisa que é linguagem universal, é a caridade. É este sentimento que vai transformando o espírito imortal que somos. Este é um convite, não à toa, ele está posto pelo senhor Allan Kardec no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Fora da caridade não há salvação. E é bom que a gente não esqueça do conceito de salvação, que é o conceito de reparo. Reparo para continuar a navegação. A salvação aqui precisa ser entendida como o reparo que se faz a uma embarcação avariada. Porque a nossa existência pode assemelhar-se a uma embarcação que eventualmente sofreu avarias e precisa de reparo, que precisa de tamponamento, por exemplo, para que continue a navegar. Feito o reparo, segue-se a navegação. E que não estará livre de futuras tormentas. Que não estará livre. Diversas vezes nós também já fomos visitados por tormentas que precisaram de reparo, tratamento espiritual, atendimento pelo passe, reflexão em meio às palestras. São métodos de reparo da nossa nau, da nossa embarcação. Qual é a proposta da doutrina espírita a partir de então? É que a gente utilize para salvação, para conserto, a caridade, o sentimento da caridade, que é um método mais aprimorado,
Porque a cada dia nós vamos descobrindo no processo evolutivo métodos mais aprimorados de compreender, de ensinar, de se comunicar, de tratar, de atender. A caridade, portanto, é um método de salvação mais aprimorado. Por quê? Porque modifica-nos na essência, na base das atitudes. Porque modifica o sentimento. E o sujeito de sentimento modificado modifica naturalmente as ações. Vejamos o exemplo de Pedro, que ainda não tendo os sentimentos modificados, negou, sem coragem, o fato de que acompanhava Jesus. Por 3 vezes a vida lhe permitiu a opção de dizer: eu acompanho o mestre. Ainda havia o sentimento do medo, do receio, da incerteza, a insegurança de ter o mesmo destino de Jesus. Só que a vida tem métodos infalíveis de recuperação, porque vai dar a Pedro o direito, na mesma quantidade, de dizer que ama o Cristo 3 vezes. E foi exatamente por 3 vezes que Jesus lhe concedeu o direito de dizer: eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Então oferece Jesus, agora que tem Pedro os sentimentos aprimorados, o serviço. As atitudes ancoradas num novo Pedro, num novo sentimento. Qual é o método, portanto, que nos levará ao processo evolutivo? Aprimoramento do sentimento, da caridade. Por isso que em breve nós teremos a obrigação de levar o Maria Dolores conosco para casa. Porque é no nosso movimento diário que o Maria Dolores estará aprimorando o nosso sentimento, a nossa caridade, para que as nossas atitudes comecem a destacar-se como atitudes de quem aprimorou a tal da caridade, o tal do sentimento. Era assim que Paulo, é assim que nós entendemos que Paulo conceituava a caridade, como sentimento que pode ser visto claramente nas atitudes e que nos acompanhará no processo evolutivo daqui por diante. Ele virá. O processo evolutivo é uma fatalidade. Cabe a nós catalisar, acelerar, aprimorando a nós mesmos. Cabe a nós aprimorar os nossos sentimentos. Teimosias, dúvidas serão naturais nesse processo. Porque no mesmo diálogo, Pedro passa da insegurança, da dúvida à irritação. Quando diz: eu amo. E Jesus lhe pergunta: Pedro, novamente, tu me amas? É claro que eu amo. Nossa, mas que pergunta. E Amélia Rodrigues diz assim, da terceira pergunta, Pedro lembrou das 3 negações. E então um sentimento de tristeza, mas de renovação lhe bateu a porta. Assim também é o nosso dia a dia. Recheados de novas oportunidades. As mesmas já vivenciadas, na maioria das vezes, com as mesmas pessoas, nos mesmos locais, vivenciando novamente as mesmas situações. Então não te assustas se tudo tem parecido muito igual ao que já foi. Isso é proposital. A vida propositalmente está nos colocando de novo diante da opção de agir de modo caridoso. Portanto, pensa, reflete muito fortemente. Te liga
mentalmente aqueles corações que te amam, para que façamos, desta vez, uma escolha melhor. Vale a pena amar. Vale a pena amar com os instrumentos que temos. Não dê conceito maior do que somos capazes de entender. Se somente o silêncio caracteriza a nossa forma de amar, silencie. Se a renúncia é a única maneira que alcanças de alcançar o sentimento do outro, renuncie. Ainda que tudo aparentemente pareça prejuízo, ainda que tudo indique prejuízo, renuncie. Porque a gente precisa voltar melhor pelos investimentos que foram feitos em nós. A vida tem investido em nosso aprimoramento moral. E este é um investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo, geralmente o retorno é melhor. Então não seria diferente com o processo de amar o outro, de ser caridoso. Porque o tamanho da obra fala do tamanho da empresa e do tamanho das peças que de lá saem. O teu aprimoramento é uma obra gigantesca. Ser melhor amanhã do que somos agora é uma obra gigante. Portanto, solicitará muito esforço. Solicitará muita atitude de aprimoramento do sentimento. Muita paz a todos. Que Jesus nos fortaleça, que os benfeitores desta seara não desistam de nós, mesmo quando nós pensamos em desistir de nós mesmos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. A gente estava lembrando nessa questão da caridade, como que a ampliação do pensamento é importante, né? Nós fazemos caravanas, que você sabe, a cada 2 meses a gente vai para os interiores. Uma das cidades que a gente foi, que eu não me lembro se foi Igaraçu, foi a convite de um padre, né? Ele pediu para que a gente fosse levar a caravana, e quando ele ligou para mim dizendo que era um sonho que ele tinha que a caravana fosse, eu falei, ô seu padre, o senhor sabe que nós somos espíritas, né? Ele disse, não, eu sei, mas eu gosto muito de ler sobre Allan Kardec. Inclusive, deixa eu lhe dizer uma coisa, doutora. Dentro da igreja tem uma máxima que fora da igreja não há salvação. Ele disse que não aceitava isso. Ele disse assim, mas como? A minha mãe, meu irmão, amigos que eu tenho que não são católicos, eles não vão ser salvos porque não são, né, católicos? Ele disse que isso daí ele não conseguia entender isso. Aí ele disse que abrindo o evangelho uma vez, aí viu lá, fora da caridade não há salvação. Ele disse, é isso. Agora eu entendi, isso faz sentido para mim, entendeu? Então veja como a ampliação do pensamento do que realmente representa a caridade, né? Maravilha, meu amigo. Muito obrigada, viu? Sempre uma palestra tão rica, né? Tão cheia de riqueza para nós. Fora Mateus e toda a família aí, tem mais alguém vindo a primeira vez na nossa casa? É você, né, Mateus? Estou lembrado do seu nome. Mais alguém vindo a primeira vez na nossa casa? Não, ninguém? Pois então. Então, terminar aqui a palestra, venho receber o evangelho. Preciso de mais 3, viu? Meus queridos, muito obrigada pela presença de todos. Que
possam ter um final de semana de muita luz, de muita paz, de muita caridade, de muita entrega. A gente vai ter o passe agora no final, tá? Aqueles que quiserem tomar passe, podem ficar aguardando. Vamos fazer a prece de encerramento, por favor? Amigo Jesus, mestre, irmão, neste momento, Senhor, só nos resta te agradecer, porque no início te pedíamos proteção, amparo, te pedíamos que os sentimentos, que os discernimentos fossem ampliados na compreensão da tua mensagem, através da doutrina espírita, e aqui tudo isso nós tivemos. Então, Jesus, irmão maior, mestre, tutor do nosso processo evolutivo, dizemos a ti obrigado. Agradecemos ainda a equipe espiritual do Maria Dolores, que prepara cuidadosa e delicadamente o ambiente psicoespiritual desta sala, para que nós possamos ter o máximo de aproveitamento. Que cuida de todos os detalhes. Agradecer a eles. Pedir que Jesus também os ampare no fortalecimento desta seara. E claro, por fim, agradecer a Deus por ter nos criado. Que um dia, Pai, nós sejamos capazes de te compreender, de abarcar toda a tua essência e toda a tua grandeza. Que Deus então nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que a equipe espiritual do Maria Dolores continue conosco. Paz a todos.